Eu saudo a família Hope com a santa paz do Senhor. Amém, amados. Vocês vão me ouvir falar sempre. A Igreja de Cristo Jesus não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo e precisa se manifestar como esse organismo vivo que é. Louvo a Deus por esta tão grande oportunidade de poder estar aqui convosco mais uma vez. Agradeço ao pastor Adão por ceder o seu altar para mim nessa noite. É uma alegria poder estar aqui, revendo os irmãos, revendo essa família que tem o mesmo propósito que eu, que é morar no céu. Pode sentar, querido, pode sentar. Noite essa especial. E por que especial? Porque foram 30 dias que você foi testado. Foram 30 dias que você foi provocado. O pecado bateu a tua porta 30 dias. Mas hoje você está aqui para a glória do nome do Senhor. Eu convido você nessa noite especial para que você realmente tenha consciência da presença de Deus nesse lugar. Porque crer, saber é uma coisa, e ter consciência da presença do Senhor é outra coisa. Eu convido você também a que aí, aonde você está, meu irmão, minha irmã, que você não fique pensando no dia de amanhã. Aproveite o momento que Deus concedeu a você e a mim, que nós estivéssemos na sua presença. Deixa que o dia de amanhã cuide de si mesmo. Porque se o problema estiver no dia de amanhã, o teu Deus ainda estará contigo junto nesse problema. Pastor, tem apoio para isso? Tenho. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os séculos não se consumaram ainda, portanto, Ele está aqui nessa noite. Eu convido você, amado, para fazer a leitura da palavra do Senhor, embora eu tivesse toda a liberdade de estar trazendo um tema diferenciado, mas hoje à tarde eu estava ali na casa do nosso pastor Adão, e o Senhor me levou a uma reflexão para um texto, e eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, e quero fazer uma advertência para você nessa noite. Não confie no telão. Tem alguém manuseando a tua espada. E espada nas mãos dos outros não te salva. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, nos diz assim: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, ou outras versões diz dobrado, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Amém? Amém, amados? Queridos,
Eu divido esse tempo do presente século 21 em que estamos em duas etapas, dois períodos. E por que eu faço isso? Eu chamo de período anti-Covid e o período pós-Covid. E por que eu digo isso? Porque o Covid tirou de cada um de nós o calor de um aperto de mão. Ele tirou o calor de um abraço, mas não pode tirar dos nossos rostos um sorriso. Eu queria que você me ajudasse a pregar nessa noite. Pastor Donizete, como te ajudar a pregar nessa noite? Ah, é fácil. Eu queria que você tirasse o sorriso mais bonito que você tem e oferecesse para a pessoa que está do seu lado. Faça isso agora, faça agora. Não é esse, é o outro sorriso, é o sorriso mais bonito. Você tem um melhor do que esse. Faça isso agora, ofereça para quem está do seu lado o sorriso que tem dentro de você. Aleluia, é assim que Deus quer te ver, meu irmão. Aleluia, é com esse sorriso no rosto, não é de cabeça baixa, feito um junco, não. Ele está aqui para te colocar de pé de novo, se for preciso. Agora levanta o seu braço assim, ó, braço de profeta, braço direito, braço de profeta. Levanta o dedo indicador, dedo de profeta. Agora com aquele sorriso bonito, olha para quem está do lado e diz assim: Deus, diga Deus. Eu não ouvi, diga Deus. Tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Aleluia. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nessa noite. Afinal, você veio aqui por causa da palavra do Senhor. Aleluia. E eu e você, e graças a Deus, o pastor Adão e a família Hope preza pela palavra. E eu quero confessar aos irmãos, eu creio que o universo tem um centro, pastor Adão. E se o universo tem um centro, o centro do universo é o planeta Terra. E se o planeta Terra tem um centro, o centro do planeta Terra, aleluia, é a nação de Israel. E se o centro da nação de Israel tem um centro, o centro da nação de Israel é a cidade de Jerusalém. E o seu centro da cidade, se Jerusalém tem um centro, o centro da cidade de Jerusalém é o templo sagrado. E se o templo sagrado tem um centro, o centro do templo sagrado é o lugar santo. E se o lugar santo tem um centro, o centro do lugar santo é o lugar santo dos santos. E se o santo do santo tem um centro, o centro disso é a Arca da Aliança. E se a Arca da Aliança tem um centro, o centro da Arca da Aliança é a pessoa bendita de Cristo Jesus. E se Cristo Jesus tem um centro, o centro de Cristo Jesus é a minha vida e a tua vida. E se a minha vida e a tua vida tem um centro, o centro da nossa vida precisa estar a palavra de Deus. É preciosa, é santa, aleluia. O louvor alegra, mas a palavra fortalece. Amados, a narrativa que fiz aqui, eu quero dar um tema para essa mensagem. E o tema dessa mensagem, pastor Adão, obreiros, igreja, é agradecimento. Estava sentado ali, quando vi o pastor Adão falar sobre, ou estar atento à vinda do Cordeiro. Aí eu estava pensando comigo, pastor Adão, que grande verdade. Porque quando mais me preocupo com as coisas do céu, menos me preocupo com as coisas da terra. E quanto mais me preocupo com as coisas da terra, menos eu me preocupo com as coisas do céu. O século 21 ele foi um marco na vida do planeta. E a igreja, parece que depois disso, ela começou a viver um outro período. Porque muitas pessoas, crentes e não crentes, lavadas e não lavadas, foram atingidas pelo vírus. E passaram para o outro lado da vida. E parece que isso caiu sobre a igreja do século 21, pastor Adão. Uma sombra. Um desafeto.
Mas como muito bem disse o pastor Adão, o ministério da iniquidade já reina, disse o apóstolo. E se reinava naquela época, imaginem agora no século 21. Mas existe uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar meramente na palavra, eu quero dizer que a igreja do século 21 é uma igreja de superficialidade. A igreja do século 21, ela quer estar por cima, não quer mais estar por baixo. Ela quer ser vista, mas não quer mais pagar o preço. E eu estava sentado ali, Deus falou, vai até aquelas uvas. Acho que alguém daí deve ter visto. Passa a mão naquelas folhas. E eu chamo a sua atenção nessa noite. Esse cacho de uva, seja sincera, seja sincero, é bonito ou não é? A tonalidade desse verde das folhas é bonito ou não é? Mas é artificial, não tem vida. A igreja do século 21 me preocupa. Aleluia. A narrativa que eu fiz, como eu disse, se eu quisesse criar um texto, um tema para ela, seria agradecimento. Porque uma pessoa agradecida é perceptível. Uma pessoa agradecida é notório o proceder dela. E aqui nós vimos alguém que é o típico, é a característica de uma mulher agradecida, de um crente agradecido. A Bíblia fala aqui, na narrativa que fiz, de uma mulher chamada Maria Madalena, que tinha, ou Maria Magdala, porque era da cidade de Magdala. Marcos nos diz que era alguém, Marcos 16:9 nos diz que era alguém na qual foi extirpado. Quando eu digo extirpado, é cortado pela raiz. Foi afastado 7 demônios. Quantos demônios eu disse, igreja? Eu tive no espiritismo durante 7 anos e 6 meses. Sei para quem dobrava os meus joelhos e sei para quem dobra os meus joelhos agora. Um demônio, ele faz uma miséria na vida de um ser humano. Ele toma o juízo perfeito. O ser humano passa a não mais ter identidade própria. Porque ele faz o que quer. Toma o juízo da pessoa e faz o que quer. Agora vocês imaginem 7 demônios. Maria Madalena nasceu em Magdala. Essa cidadezinha, no século XIX, chamava Terri-Rai. Terri-Rai hebraico quer dizer lugar de salgar peixes. A aproximadamente 7 ou 10 quilômetros, 7 a 8 quilômetros ali de Jerusalém. Tinha o mar da Galileia, onde se todo o trabalho feito de pesca era vendido também para o Império Romano. Eram os peixes secos que se vendiam. E trazia uma grande renda ali para quem pescava. Era o lugar também, Magdala era o lugar também de Yosef bin Matitiahu. E quem foi Yosef bin Matitiahu? Um historiador do primeiro século chamado Flávio Joséfos. Ele no seu livro ele narra muito bem a passagem de Maria Madalena. Alguém na qual, como eu disse, Jesus, não se sabe como é que foi o encontro de Maria Madalena e o seu Deus. Mas a verdade é que Maria Madalena tinha prazer de estar na presença do Senhor. Maria Madalena foi alguém que era tremendamente grata. Ela sentava aos pés do Senhor e não se cansava
Maria Madalena podia ouvir, pastor Adão, o dia inteiro, os sermões que Jesus falava e fazia, porque isso acalentava o coração de Maria Madalena. Aquilo trazia paz para Maria Madalena, paz que ela nunca tinha encontrado na vida, porque 7 demônios não a deixavam raciocinar por si mesmo. Foi um período de tristeza, foi um período para Maria Madalena de muita angústia, porque certa vez ela estava ao longe e não pôde fazer nada. Ela viu quando o Império Romano crucificavam aquele homem, e se tinha alguém que sabia que o Império Romano estava errado, e que aqueles homens estavam fazendo uma grande injustiça, esse alguém era Maria Madalena, porque conhecia aquele homem, mas contemplava de longe, não pôde fazer nada, absolutamente nada. Aleluia. Mas como eu disse, a posição de alguém agradecido é notório. Maria Madalena então contemplava lá tudo o flagelo que aquele homem passou naquele momento, sem poder fazer nada. Mas como ela era agradecida, ela propôs no seu coração em fazer alguma coisa. E o que foi que ela viu? Maria Madalena viu que não houve tempo hábil para que Jesus tivesse um enterro decente. Não houve tempo hábil para quando José de Arimateia e Nicodemos foram lá pedir o corpo e deram. Eles só tiveram tempo de enrolar ali naquele pano branco, um lençol branco, e levá-lo para a sepultura. Mas Maria Madalena não, ela era, aleluia, alguém que tinha gratidão em seu coração. Ela era alguém marcada pela gratidão, aleluia, porque só sabe o valor de uma doença quem está doente. Ela propôs então no seu coração em fazer alguma coisa em favor daquele homem. E diz o texto que ela regimentou algumas mulheres e viu que Jesus, como eu disse, não teve tempo hábil para trabalharem ali, para ungir o corpo de Jesus, lavar, passar aqueles perfumes, mesmo porque era necessário o lugar onde ele foi depositado e os demais que ali existia. O calor era quase em torno de 48 graus. O corpo se decompunha com muita facilidade. Então, se tivesse ali a preparação, aquele corpo duraria um pouco mais. Isso é que estava dentro do coração de Maria Madalena: ungir o corpo do seu Senhor, prepará-lo ali com todo carinho, como sinal de gratidão pelaquilo que Ele tinha feito por ela. Chegou a madrugada, ela se dirigiu ali para o local, e lá chegando, ela percebeu que o corpo não estava lá, que a pedra tinha sido removida, e corre para a casa de Marcos, onde possivelmente estavam os apóstolos, porque após a crucificação, eles se acovardaram e correram para um lugar que era a casa da mãe de Marcos, e ali ficaram. Então Madalena chega lá e chama os pilares da igreja primitiva, Pedro e João, e dizem: olha, o corpo do nosso Senhor sumiu, roubaram o corpo do Senhor, e eu não sei onde o puseram. A Bíblia nos diz então que os dois saem correndo, e que João apressadamente passa na frente de Pedro, olha
e observa apenas os lençóis caídos no chão. Pedro chega depois, entra dentro do espaço e percebe que alguma coisa realmente tinha acontecido ali. Vê os lençóis jogados no chão e o lenço dobrado ou enrolado à parte. E faz o quê? Diz o texto: e voltaram para casa. Eu quero parar um pouquinho aqui. Eu vejo, igreja, motivos diferentes. Eu vejo aqui propósitos diferentes. Aleluia! Porque Maria tinha sentimentos e foi para oferecer. Pedro e João foram movidos pela curiosidade. O que te traz nessa noite aqui? O que você trouxe para oferecer ao Senhor teu Deus nessa noite? Porque eles foram atrás de um corpo morto, mas aqui está a referência de um corpo vivo. Eles foram para lá para espiar. Pedro e João olharam. Sumiu mesmo. E voltaram para casa. Maria Madalena não. Ela viu o intento do seu coração cair por terra. Ela viu que o propósito do seu coração, que era ungir, agradecer aquele homem pelo que ele tinha feito, cair por terra. Não voltou para casa. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que ela começou a chorar. Por ver o intento do seu coração não ter a oportunidade de cumprir o intento do seu coração. Repita comigo: quem permanece, repita, quem permanece na presença de Deus, recebe. Pedro e João voltaram para casa, não receberam nada, mas Maria Madalena permaneceu. E como eu disse, quem permanece recebe. Aparece então uma voz do lado dela e diz: mulher, por que choras? Preste atenção nisso, igreja. Redobre a sua atenção aqui, por favor. Ela ouve a voz de alguém dizer: mulher, por que choras? E ela respondeu. Eu não sei se ela estava de costas quando ele perguntou, e se ela virou, eu não sei como isso aconteceu. Eu sei que a voz soou e perguntou para ela: mulher, por que choras? É que levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Meu Deus. Se você sabe aonde o colocaram, me diz que eu vou buscar. Meu Deus. Os historiadores dizem que Jesus tinha aproximadamente 1,80 m, 1,90 m, 85 quilos aproximadamente de peso. Como ela ia levar? Quantos estão entendendo? Levante a mão e dê glória a Deus. A voz diz de novo para ela: mulher. E ela continua falando. Mas quando ela ouve a voz dizer Miriam, que é Maria traduzido, você já ouviu a voz de Deus, irmão? Você já ouviu a voz de Deus? Não da forma que eu estou falando, ouvir audivelmente. Quando ela ouviu a voz que disse Maria, ela se volta e diz Rabone, ou Rabi, que quer dizer mestre. Quando aquela voz que chamava ela pelo nome
entrou dentro dos seus ouvidos, aleluia, e reconheceu ali no seu coração, alguma coisa vibrou, alguma coisa mudou, aleluia. Aprenda a ouvir a voz do teu Deus. E dentro dessa narrativa que faço aqui agora, quero dizer para você de um testemunho que eu ouvi. Havia uma irmã chamada Teresa, eu vi dela mesmo isso. Alguém que aceitou a Cristo e se dedicou. Com 6 meses depois, ela já estava ali, trabalhando com as irmãs, no cântico naquela igreja. Um dia, ela acabou seu ensaio e voltou para casa, pastor Dário. O seu marido, Paulo, estava dormindo, disse ela que ele até roncava. Ela tirou a sua roupa, colocou a sua camisola, dobrou seus joelhos, fez as suas orações e deitou-se. Quando ela se deitou, ela ouviu uma voz que disse: Teresa. Ela olhou para Paulo, Paulo estava dormindo, não era ele. Ela se lembrou do que o pastor tinha dito para ela: olha, Deus fala e nós ouvimos a voz dele. Ele não fala apenas pela sua palavra, não. E ela ficou quieta, a voz disse para ela: Teresa. E ela disse: sim, Senhor. A voz disse: Teresa, se levante agora. Coloque a sua roupa e caminhe pela rua, até o momento que eu te diga para parar. Ela se levantou rapidamente, colocou ali por cima da sua camisola uma outra roupa, saiu no portão, olhou para o Paulo dormindo. Ela pegou, abriu o portão e foi para a rua. Andou, ela disse que o silêncio era tão grande que nem cachorros latiam naquela noite. Tal era o silêncio. De repente a voz falou para ela: pare, Maria. Ela parou. E a voz disse para ela: agora faça a sua mão em forma de cone e diga assim: não faça isso, Jesus te ama. Pode baixar a sua mão, Maria. Ela baixou a mão. De repente a voz disse de novo: diga de novo, Maria. Ela disse: não faça isso, Jesus te ama. A voz disse para ela: filha, volte para o seu leito e a minha paz seja contigo. Ela voltou ali, se deitou. Uma semana depois ela estava ministrando ali, junto com as suas irmãs na sua igreja. Entrou uma senhora pela porta, chorando. Aí a irmã Teresa já pegou as irmãs, colocou uma cadeira, pediu para alguém pegar um copo de água para ela. E ela disse: senhoras, me perdoem, mas eu não pude resistir, estava passando na rua e eu não pude resistir o cântico de vocês. Eu preciso entrar aqui e conversar com alguém a respeito. E a Teresa disse para ela: pode falar, querida, você está no lugar certo. E quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, a bênção é certa. E você está no lugar certo e na hora certa, então a tua bênção é certa. Ela chegou e disse: olhem para mim, não parece que eu tenho 70 anos, mas eu tenho 32. A minha vida tem sido uma vida miserável, a minha vida tem sido uma vida infeliz. Meu filho está preso, a minha filha está grávida, e o moço sumiu. O meu marido cai de tão bêbado que é. Um dia eu cheguei, ela contando para as irmãs, um dia eu cheguei em casa de uma faxina que fiz, estava muito cansada, mas você sabe, a gente precisa fazer os deveres de casa. Eu passei por ele, fui até lá fora, na lavanderiazinha, onde eu tenho um tanque, e tem uma tabuinha em cima do tanque, aonde todas as mulheres colocam ali os produtos de limpeza. E tinha ali um vidro de veneno de rato.
Eu fui até o armarinho que eu tenho, peguei o copo, coloquei um pouco de água, coloquei ali metade daquele chumbinho que se dá de veneno de rato. Dei uma última olhada para o meu marido. Falei, hoje eu ponho um fim na minha vida. Peguei o copo para beber. Quando eu levei o copo na boca, eu escutei uma voz que disse: não faça isso! Jesus te ama. Eu olhei para todo lado, olhei para ele estava lá quase caindo da cadeira de tão bêbado. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça. Levei de novo o copo na boca. Foi mesmo o mesmo tempo que o Senhor disse: abaixa o teu braço, Teresa. Deus sabe trabalhar, minha irmã. Deus sabe trabalhar, meu irmão. Aleluia. E quando eu levei para a segunda vez aquele copo, eu ouvi de novo a voz que disse: não faça isso. Jesus te ama. Aprenda a ouvir a voz do teu Deus. O que te trouxe aqui nessa noite? Você foi movida pelo quê para vir aqui na Santa Ceia? O que você trouxe para oferecer? O que tem dentro do teu coração? Na minha visão teológica, a maior profecia do Novo Testamento se cumpre nos dias de hoje. E qual é, pastor? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe, igreja, quando eu olho daqui de cima onde eu estou, eu vejo duas igrejas. Que é isso, pastor Donizete? Aqui só tem a família Hope. Não, não é isso que eu quero dizer. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo duas igrejas. Eu vejo a Igreja Imaculada e vejo uma outra igreja, a Igreja Militante. Eu olho daqui, vejo a igreja militante e vejo a Igreja Imaculada. Eu sei que aqui a Igreja Imaculada está presente, mas quero te dizer uma coisa: Deus vem tirar a igreja da igreja. Ele vem tirar a igreja da igreja. O que te trouxe aqui? Aleluia. Como eu disse, a igreja do século 21 precisa ser mais agradecida. A igreja do século 21, você, meu irmão, minha irmã, permita-me falar dessa forma. Eu estou dentro da minha família, vocês são a minha família, então eu posso falar dessa forma. Daqui a pouco é um momento de comunhão. E sabe o que me preocupa? O que diz o salmista no Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Ele não diz comunhão, ele diz união. Sabe por quê? A união não nos leva à comunhão. A união nos leva à unidade. E a unidade, por sua vez, nos leva à comunhão. Pastor, tem apoio bíblico para isso? Tenho. Jesus falou: Pai, aqueles que tu me destes, eu quero que sejam um comigo, como eu sou um contigo. Unidade. A igreja do século 21, ela precisa nascer de novo. A igreja do século 21, ela precisa nascer pela segunda vez, porque eu quero entender que aquele que nasce a primeira vez, nasce de cabeça para baixo, mas aquele que nasce a segunda vez, nasce de cabeça para cima. Eu quero entender que aquele que nasce a primeira vez, nasce num hospital, mas aquele que nasce a segunda vez, nasce na casa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero entender
entender que aquele que nasce a primeira vez, nasce do sangue, mas aquele que nasce a segunda vez, nasce do Espírito. Eu quero entender que aquele que nasce a primeira vez, nasce para ser perdedor, mas aquele que nasce a segunda vez, nasce para ser vencedor. Seja vencedor. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Entender a plenitude da eficácia da ressurreição de Cristo Jesus é ter um novo tempo na sua obra. Aleluia! É ter um tempo de vitória, um tempo de entendimento, um tempo de plenitude, pastor Adão, aleluia, um tempo de comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por que você se desmancha a hora que o ministério de louvor aqui está cantando? Porque você se desprende do amanhã. Aí o cântico, ela tem esta condição de te transportar, de te tirar da tua realidade. E quando você sai da sua realidade, você se entrega à realidade de Cristo. Ele começa a mudar a tua história. Aleluia. Ele começa a mudar a tua vida. Aleluia. Quero dizer para vocês, se tem alguém aqui, eu já falei isso da outra vez que aqui estive, mas eu preciso falar de novo. Se tem alguém aqui entre vocês que é agradecido pelo que Cristo fez, esse alguém sou eu. Não que você não seja. E por quê? Eu não tenho estômago, não tenho pâncreas e não tenho baço. E se tem aqui alguém no nosso meio que tem o mínimo de conhecimento na área da saúde, vai entender que o pâncreas é responsável pela injeção de insulina no sangue. Quando o ser humano não tem o pâncreas, ele está fadado a óbito. Por quê? Porque a glicemia sobe de vez ou desce de vez, levando a pessoa a óbito. Faz 22 anos que eu vivo para a glória do nome do Senhor. Pastor Donizete, você não tem estômago? Não. Mas para onde a comida vai? Para o intestino. Então o teu intestino é pequeno, você deve comer muito pouco, né? Me convida para jantar na tua casa depois do culto, para tu ver o que Cristo fez na minha vida. Ou ele não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele fez para você uma promessa, ele vai cumprir. Então somente seja agradecido e agradecida. Já estou concluindo, amados. Daqui a pouco é um momento de comunhão. E comunhão, como eu disse, é uma palavra grega, koinonia, que quer dizer o quê? Olhar pelos mesmos olhos e objetivar os mesmos resultados. Está em comunhão. Nós estamos aqui mais de 50 pessoas. Será que todos estão em comunhão comigo? Será que quando eu falo aqui, alguma coisa mexe em você, aí dentro você diz, é isso mesmo, glória a Deus, Senhor? Porque você pode estar em união, mas não em comunhão. E se você não vê ou não tem comunhão comigo que vê, como é que você vai ter com o Pai que não vê? O que te trouxe aqui? O que foi que te trouxe aqui nessa noite? Aleluia! Que Cristo possa estar sondando o teu ser e te abençoar segundo a tua fé. Porque o que é fé? Segundo Hebreus 11:1, fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que não se vê. A igreja do século 21, verdadeiramente, ela precisa nascer de novo.
Aleluia. Você pode se colocar de pé, quero orar pela tua vida. Eu queria pedir só uma coisinha para você. Uma só. Nós vamos viver um momento de comunhão. E eu não queria que você ficasse sozinha ou sozinho. Sempre com dois ou mais. Pegue alguém que está do seu lado, encoste, abrace, aperte a mão, põe a mão. E se você, por favor, faça isso. Ninguém sozinho, fique do lado sempre de alguém. Aleluia. Coloque a sua mão, isso, Raquel, coloca a mão no ombro dela aí. Ninguém sozinho, ninguém sozinho. E se você sentir que a pessoa do teu lado não está orando, não está fazendo nada, pega o teu cotovelo santo e dá uma cutucadinha nela assim, ó. Qual é o segredo disso, pastor Donizete? Não tem segredo nenhum. O que vai acontecer então? O que vai acontecer é que é o momento de comunhão. Você vai esquecer de você. Você não vai orar por você. Você vai orar para a pessoa que está do seu lado. Vai agradecer pela vida dela. Vai agradecer por ela estar aqui. Vai abençoar a vida dela. Vai dizer que uma semana vai ser de prosperidade. Vai dizer que uma semana vai ser abençoada. Ela, a sua família, o seu esposo, os seus filhos, o seu vizinho. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento. E com certeza Deus estará te abençoando. Porque Ele sabe que embora você não possa abrir a tua boca pelos problemas que são muitos, mas eu quero te dizer, aprenda a ouvir a voz do teu Deus. Ele quer te abençoar, e o mais interessado em te abençoar não é o teu pastor, não é o teu dirigente, não, é o próprio Deus, porque quando Ele te abençoa, você tem motivo para glorificar o seu santo e precioso nome. Pai santo e amado, nós continuamos dizendo a Ti que Tu és o motivo da nossa existência, que Tu continuas sendo o Senhor, a razão da nossa vida. Por isso, Pai, nessa noite nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque verdadeiramente é Teu e te pertence. Permita, amado Deus, que nesses dias tão difíceis nós venhamos a ficar com a alegria da Tua presença, porque é isso que nos interessa, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, diante de tanta dificuldade, diante de tanta morte, diante de tanta pandemia, diante de tanto desemprego. Nós continuamos dizendo: Tu és o motivo da nossa existência e a razão da nossa vida. Então, Pai, abençoa minha irmã, abençoa meu irmão, Senhor, nessa noite, trazendo graça e vitória. Que haja, Senhor, dentro dos seus corações, ó Pai, um agradecimento como houve na vida de Maria Madalena, guardando, sustentando, dirigindo e abençoando os teus filhos, amado Deus. Ó Pai, que eles não venham dar um só passo sem a tua presença, mas ser, Senhor, a sua presença bem presente, ó Pai, nas suas vidas, nas horas de alegria e nas horas de tristeza também. Eu abençoo, Senhor, ó Pai, este ministério, aqueles que congregam nesse ministério, o pastor presidente desse ministério, todo o ministério, Senhor, ó Pai, levantado por esta igreja, levantado pelo pastor presidente, que seja abençoado por Ti. Quero abençoar cada missionária, Senhor, que verdadeiramente tenham a missão, Senhor, de misiar, ó Pai, a missão de levar a Tua palavra. Guarda os Teus filhos, amado Deus, transforma de igreja militante, Senhor, em igreja imaculada, Pai, que possamos dizer, Senhor, Ebenezer, que possamos dizer, Senhor, Ebenezer, que possamos dizer, Senhor, vem, Senhor, ó Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que
que a tua noiva está aqui preparada, Senhor, para ser arrebatada e levar para os ares. Pai, se há alguma enfermidade no corpo do meu irmão, da minha irmã, Senhor, eu quero te lembrar, amado Deus, o corpo dos teus filhos não foi feito para ser depósito de enfermidades. O corpo dos teus filhos foi feito para ser habitação do teu Espírito. Habita, Espírito de Deus, renova aquilo que está morto, transforma aquilo que precisa ser transformado, porque o tronco, Senhor, embora caído, sem raiz, mas ainda, Senhor, a vida em si mesmo. Abençoa, guarda, sustenta os teus filhos, Pai, que as minhas orações ultrapassem os céus dos céus e cheguem na tua presença como cheiro suave. Nos responde em forma de bênção, Senhor, abençoando o meu irmão, abençoando a minha irmã, Senhor. Reparto com eles aquilo que está na minha vida e faço isso em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Acenda a luz para mim, acende a luz para mim, acende a luz para mim. Aplauda o Senhor. Eu quero que você aplaude o Senhor. Isso não é aplauso de alguém agradecido, não. Aleluia! Toda honra, toda glória e todo louvor, que após esta palavra e após esse cálice tocar na tua boca, que faça valer a palavra do Senhor. Após ser tocado na tua boca, que tenha vida em si mesmo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.